Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ranquear as minhas leituras de 2024. Acho que vai ser bem divertido fazer isso, apesar de que eu também creio que eu vou ficar muito em dúvida, porque assim, eu elaborei algumas categorias onde vão ficar os melhores livros e os piores livros do meu ano. Essas aqui são as categorias, né, que eu pensei em colocar. Começando por Os Maiorais, que são os livros, né, favoritados por mim, os melhores do ano de 2024. Tem o Amei, mas não releria, né, que eu vou explicar cada um que se encaixar nesse tipo de categoria. Tem o Em Cima do Muro, que são basicamente livros que têm pontos positivos, porém, também tem aqueles pontos negativos que são bem relevantes, então não dá pra dizer que eu não gostei, mas também que, assim, eu odiei, aí fica naquela, bem em cima do muro mesmo. E o Definitivamente um Livro é aquela história que, tipo, você leu, mas não tem muito o que dizer. E o Não Funcionou Pra Mim, já diz tudo, né? São os livros que eu não gostei, não curti e realmente não funcionou pra mim. Todos os livros que eu li esse ano já estão aqui posicionados. E o primeiro que me aparece é Powerless, que é um livro de fantasia com romance e tem aquela premissa da personagem principal, ela não ter poderes e ela viver em um mundo onde as pessoas, né, possuem. E ela vai participar de uma competição com essas mesmas pessoas, só que ela finge que tem poderes. E aí tem um romance. Eu gostei muito dessa premissa, confesso. Então eu acho que eu vou colocar em Os Maiorais. Eu gostei muito desse livro, do enredo, das reviravoltas. É meio que um clichê dos livros de fantasia, né? Mas isso não deixa de ser bom. Aí tem Amor Teoricamente, que é de uma das minhas autoras favoritas de livros de romance, que é a Ali Hazelwood. E nesse livro, a personagem é uma física, onde ela trabalha dando aulas, só que esse trabalho não é o suficiente, né, pra ela sobreviver. Então, ela é também uma namorada falsa de várias pessoas. E é nisso que a Elsie, a personagem principal, ela acaba fazendo amizade com um cara que contrata ela pra ser a namorada falsa dele. No meio disso tudo, ela conhece o irmão dele. E assim, depois ela vai ver ele de novo, só que em outro ambiente, e ela vai ter que sustentar isso de ser namorada falsa. Olha, é uma coisa, um caos que eu adorei. Eu adorei muito Amor Teoricamente. Aí eu não sei se eu coloco em Os Maiorais ou Amei, mas não releria. Será? Eu acho que eu vou deixar em Amei, mas não releria. Tipo, ele é muito bom. Gostei bastante, mas o reler eu acho que já é demais. Aí tem o livro Noiva, que também é da Ali Hazelwood, e ele foi o primeiro livro de fantasia que ela fez, misturando aí com romance. O desenrolar da história é bem legal, porque tem aquela coisa de eles precisam casar, ele é um lobo e ela é uma vampira. Assim, completos opostos ali. E o pai da vampira meio que arma um plano, e nesse plano a filha dele tem que casar com um lobisomem. Os dois personagens têm aquela coisa de, além de serem opostos, né, também não se gostarem de início, né, o típico enemies to lovers, e ainda tem um casamento forçado. Assim, tem premissas bem interessantes no livro, né, mas apesar de tudo isso e de eu gostar da escrita da Ali Hazelwood, eu não consegui me prender muito ao livro. E olha que eu tava, assim, mega ansiosa pra esse lançamento, as minhas expectativas estavam, assim, lá em cima, e talvez esse tenha sido o meu problema. Ao todo, apesar de terem elementos que eu gosto no livro, não foi o suficiente pra eu me prender a ele. Eu acho que eu vou colocar em Definitivamente um Livro. Assim, ele não tem tantos pontos positivos assim para eu colocar no Em Cima do Muro, porque eu não me envolvi ali com os personagens, eu não me envolvi tanto com a história. Nossa, me dói muito colocar um livro nessa categoria. Mas tá bom. O próximo é o livro Não é Amor, e eu tô percebendo que teve uma sequência aí de livros da Ali Hazelwood pra eu ranquear. E Não é Amor era um outro livro que eu estava esperando muito, aguardando bastante pra ler em 2024, né, porque era um lançamento e tudo mais. A proposta da autora foi de o livro ser mais adulto, ele tem mais hot, a classificação é mais 18 anos. Então, assim, pra mim isso não foi um problema, porque eu já estava super consciente, né, desde antes de comprar o livro, eu sabia que ele seria um livro mais adulto. O problema pra mim foi em relação à história, porque aqui a personagem, ela trabalha com uma amiga dela.
E foi essa amiga que deu a oportunidade dela entrar na área em que ela trabalha, e a empresa, inclusive, é dessa mulher. Só que aí ela conhece um cara, tipo, em uma noite ali, casual, e no outro dia ela vê que esse mesmo cara é quem tá tentando pegar a empresa e alguns projetos dessa mesma amiga dela. Eu lendo, tive a impressão de que parecia que a personagem esquecia dessas premissas, né? Desses problemas que deixavam ela tão angustiada, mas era uma angústia de um segundo. Porque as outras 200 páginas era ela interagindo com esse outro personagem, de uma forma, né, com os hots. E depois, sei lá, apareceu no final a resolução das coisas, assim, uma solução mágica e corrida, e eu não consegui me apegar ali à história. Então, com certeza, não funcionou pra mim. Deixa eu colocar aqui. Não funcionou, infelizmente, porque eu gosto muito da escrita da Ali Hazelwood, mas Não é Amor, eu não consegui me envolver, não acreditei ali no que eu estava lendo. Aí vem Checkmate, também da mesma autora. Ele já tem uma proposta, gente, completamente diferente. Ele é um livro, assim, mais leve, inclusive a classificação indicativa dele é de mais 14 anos, né? Esse foi um livro onde eu tive, assim, uma das leituras mais fluidas, com certeza, porque a escrita da Ali Hazelwood é maravilhosa, e aí juntou com esse tipo de enredo, os personagens, aí eu não sei o que aconteceu, foi uma combinação perfeita. Eu também amei a personagem principal desse livro, que é a Mallory, uma adolescente que ela abandona um pouco o xadrez por conta de algumas coisas que ela viveu, e ela foca no trabalho, em ajudar a mãe que tá doente e tudo mais, até que ela é convencida pela amiga a participar de um torneio beneficente. Nesse torneio que ela acaba jogando contra um vencedor, assim, mundial, e ela derrota ele. Assim, é maravilhoso isso. E depois de vencer, né, esse jogo super importante, a Mallory, ela começa a receber várias propostas no mundo do xadrez, então fica, tipo, muito difícil pra ela fugir do xadrez em si, porque é uma grande oportunidade, né. Enfim, esse é um dos meus livros favoritos da Ali Hazelwood, então não tem como eu não colocar em Os Maiorais. Ele é perfeito, muito, muito perfeito. Tem um humor muito legal durante o livro. Aí eu amei apenas. Aí vem Bunny. Gente, eu comecei esse livro sem entender nada e acabei também, assim, finalizando o livro sem entender nada. Então, com certeza, eu deixo em não funcionou para mim, infelizmente. E Bunny tem uma vibe, assim, de meninas malvadas, só que totalmente com uma perspectiva bem diferente, porque a personagem, ela tá na faculdade e ela sempre vê um grupo de amigas se chamando, assim, uma a outra de Bunny, Bunny, Bunny. Uma coisa meio estranha. E ela acha isso esquisito, junto com a amiga dela, né? Elas ficam, tipo, olhando de longe e julgando horrores. Até o momento que essa personagem principal aí, ela é convidada a entrar nesse grupo das garotas que ela julgava. E aí a perspectiva muda, ela vê o que acontece ali. Só que até hoje, gente, eu não entendo o que rolou ali. O próximo livro é da mesma autora que fez Bunny, ele se chama Rude, mas eu acho que cortou aqui, não dá pra ver o título, porém é ele. Eu colocaria em definitivamente um livro. Eu gostei mais do que Bunny, porque eu consegui entender mais da história. Ele tem uma vibe muito parecida com aquele filme de A Substância, então eu não amei ele, mas assim, é um livro. É um livro, então vai ficar nessa categoria aqui. Aí vem Os Sussurros, que, nossa, eu me surpreendi muito, porque assim, eu estou acostumada a ler romance e livros de fantasia, e aí eu fui pra uma vibe totalmente diferente. Os Sussurros foge bastante, assim, da minha zona de conforto, e ele se tornou um dos melhores livros que eu li em 2024. Então eu já posso colocar aqui ele junto com Os Maiorais, porque ele é incrível. Esse livro prende do início ao fim. Eu lembro que eu li ele em apenas um dia, porque eu não conseguia parar. Assim, eu devorei. Esse livro, ele é assim, repleto de camadas, porque começa com tudo calmo, porque mostra um churrasco entre várias famílias ali, que são vizinhos, né? Até que a mãe de um garoto, ela surta com ele e pensa que ninguém tá ouvindo, mas todo mundo ali
escuta tudo. O pior é que dias depois acontece um acidente com essa mesma criança. Então fica uma vibe ali de suspense do que aconteceu. E no meio de tudo isso, desse enredo, é traçado assim o psicológico dos personagens. São várias narrativas ali e eu fiquei impressionada, totalmente impressionada com o desenrolar dessa história. A escrita dessa autora é fenomenal. A forma como ela trilha entre os pensamentos de diversos personagens, as diversas perspectivas que cada um tem sobre o que estava acontecendo, assim, sobre a mesma coisa. E aí eu ficava desconfiando de todos os personagens no fim de tudo. Mas é muito, muito, muito incrível. O próximo é Prazos de Validade e ele é um livro hiper mega perfeito pra sair de uma ressaca literária, porque foi isso que aconteceu comigo. Todo livro que eu pegava naquela época, eu não conseguia desenrolar, a história não fluía, e aí eu comecei Prazos de Validade e a minha ressaca literária foi simplesmente curada. Então, com certeza, eu já vou colocar em Os Maiorais, porque ele merece, ele tem toda a minha gratidão. E além disso, a história é muito, muito boa. Porque é sobre a Daphne, onde ela recebe um papelzinho, sempre que, antes dela conhecer um cara, na real, ela já recebe o nome dele e o quanto de tempo, né, vai durar esse relacionamento. Então, sempre que ela vai, né, ter um relacionamento com alguém, ela já sabe o quanto aquilo vai durar. Até que um dia ela recebe o nome de uma pessoa, mas sem o prazo, né, sem a data que aquilo vai terminar. E aí tem todo o desenrolar, né, da história, que é simplesmente perfeita. Eu amei. O próximo, apesar de o título estar cortado, é o livro Mil Vezes Amor, e eu amo com todas as forças, assim, a escrita dessa autora. Ele é um romance bem fofinho, com personagens fofinhos, onde a premissa ali é a personagem principal, ela conseguir sair de um loop infinito, porque ela fica vivendo o mesmo dia várias e várias vezes, e ela tem que, né, quebrar isso, fazer algo de diferente, e eu adoro essa premissa. Então, junta com a escrita, com os personagens que eu amei, aí fica entre Os Maiorais, com toda certeza. Vem aí Rafael Montes, né? Uma família, eu acho que é uma família... Qual o título? Cortou aqui, eu esqueci. Eu acho que é Uma Família Feliz. Isso, exatamente. É um suspense, gente, de você não conseguir largar o livro, porque eu ficava toda hora querendo saber como seria o final, quem era o culpado, o que estava acontecendo. Uma Família Feliz é um thriller psicológico, onde vai narrar a história da Eva, que é casada com um advogado muito bem sucedido, onde ele já tem filhas que são gêmeas, né, de outro casamento. E a Eva, ela trabalha fazendo aqueles bebê reborn, e ela tá grávida, inclusive, e a vida dela começa a, ir de cabeça pra baixo por conta de alguns acontecimentos aí, e eu não vou entrar em detalhes, porque senão estraga tudo. E eu amei, eu vou colocar em não releria, porque a graça dos livros, né, de thriller, enfim, é você não saber o plot principal. E eu já sei, então apesar de eu amar, eu não vou reler, porque eu já sei o tchan, o molho da história. Então eu vou colocar nesse amei, mas com certeza, assim, ele é 5 estrelas pra mim. O próximo é Morando com o Vampiro. Ele é um livro de romance que eu estava muito, mas muito, mas muito empolgada pra ler, porque, né, ele é um lançamento de 2024. Eu jurava que Morando com o Vampiro seria uma das minhas leituras, assim, favoritas de 2024. E eu não acredito que eu vou colocar ele no Em Cima do Muro. Vai ser essa categoria. Por quê? Tem elementos que eu gosto, né? Já começa pelo fato de ter vampiro na história. Eu adoro quando tem vampiro na história. Mas, apesar de ser um romance legal, até divertido, não foi divertido o suficiente pra mim. Eu não consegui me prender ao enredo, aos personagens. Apesar de ter elementos que eu amo, não foi o suficiente pra eu colocar em Os Maiorais ou no Amei, mas não releria. Sei lá. Em Cima do Muro mesmo. 5 Lâminas Partidas é um livro muito, muito bom, que vai narrar, né, 5 personagens que possuem motivos diferentes, mas um objetivo em comum, que é de eliminar o rei. E ele vai ter continuação, né, inclusive eu estou louca para ler o próximo livro, que ainda não foi lançado. Eu vou deixar em Amei, mas não releria, assim, vai ficar nessa categoria mesmo. O próximo, nossa, é Impostora. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro,
porque eu li ele, tipo, em um dia também, e eu adoro esse sentimento, né, de engolir o livro, de tão bom que ele é. Impostora é sobre uma mulher que ela é uma escritora, só que ela não tem o reconhecimento que acha que merece. Porém, a amiga dela tem. Ela tem muito reconhecimento, ela é super famosa na área, né, no mundo editorial. E é bom que esse livro também, ele entra nesse viés de falar sobre os desafios de publicar um livro e tudo mais. E é por tudo isso que a personagem principal, ela passa. E essa personagem, inclusive, se chama June, e a amiga que tem todo, né, o sucesso como escritora se chama Athena. E a Athena morre na frente da June. E a June vai roubar o manuscrito da amiga, né? Basicamente, ela pega a história da amiga e publica como se fosse dela. A história toda, eu não acreditava no que eu estava lendo. E a autora, ela coloca de uma forma que parece que a personagem tá tentando convencer a gente de que tá tudo bem roubar a história da amiga, tá tudo ok. Gente, é muito, 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 muito chocante. E é um dos fatores, né, que faz prender mesmo a leitura. A história toda tava muito boa, todo o enredo que tava acontecendo era de tirar o fôlego, só que aí veio o final. E aí me decepcionou, porque eu esperava tudo. E aí a expectativa foi lá no chão, lá no chão. Então, ele iria muito para Os Maiorais, se não fosse o final. Ele vai ficar no amei, mas não releria. Infelizmente vai ser isso. Tem Cutelo e Corvo, e eu acho que eu nunca li nada parecido com a premissa desse livro, que são basicamente dois personagens que eliminam pessoas que fazem o mal. Então, eles não se encaixam na categoria de heróis e também nem de vilões. Aí você fica, tipo, sem saber ali. E, enfim, eles se conhecem em uma situação bem inusitada. Eles são rivais, mas acabam formando ali uma amizade. E eles promovem uma competição, né? Os dois vão competindo e se encontrando anualmente. E essa amizade se torna outras coisas. Então, é um romance desenvolvido em uma perspectiva bem diferente. Esse livro é caracterizado pelo humor, porque acontecem muitas coisas chocantes, muitas coisas absurdas, mas a abordagem, ela é tão diferente que acaba não sendo tão chocante assim, porque se você ler a lista de gatilhos que tem na primeira página desse livro, é assim, eu pensei que eu não ia gostar da história, mas eu finalizei amando esse livro. Então, eu vou colocar em Os Maiorais, com certeza. Nossa, deu uma travada aqui. Foi Os Maiorais, Cutelo e Corvo. E ele faz parte de uma série de livros, se eu não me engano, vai ser uma trilogia, mas são trilogias que as histórias são independentes, porque em cada livro vai narrar, né, vai ser o foco, personagens diferentes também. Eu só sei que eu finalizei essa leitura e já queria, sei lá, começar um livro com a mesma vibe, sabe? Porque ele é muito bom, então eu preciso urgentemente do segundo livro. Aí vem Quarta Asa, que é o livro de fantasia com romance. Ele tem como elemento os dragões, né, no meio da história. Tem o Enemies to Lovers. E eu amei muito. Eu vou colocar já aqui em Os Maiorais. Promessas Cruéis é a conclusão da duologia de Divinos Rivais, que foi um livro que eu amei com todas as forças, né? Em 2023, acho que foi a minha última leitura daquele ano. E aí veio Promessas Cruéis, né, como o lançamento de 2024. E eu tava com uma expectativa, gente, bem alta. E ele é um livro bom. Ele é um livro bom, sim. Mas o primeiro, assim, foi o melhor do melhor. Então, eu acho que eu vou deixar no em cima do muro. Tem fatores bons, mas, sabe, não sei, não teve aquele molho igual o primeiro livro. Caçador Sem Coração é um livro de fantasia onde tem dois narradores, o caçador em si, que ele fica prendendo as bruxas, e uma mulher que é uma bruxa e ela tira essas outras bruxas da prisão. Esse caçador fica em busca dessa mariposa escarlate que tá soltando todas as bruxas que ele prende, e essa mariposa, na verdade, ela se finge ser uma socialite, e esse caçador se envolve com a socialite em busca de saber, né, o que tá acontecendo, ele não sabe da identidade dela. Enfim, são dois personagens que possuem uma tensão enorme e eles ficam se usando em busca de um mesmo objetivo. Eu adorei Caçador Sem Coração. Agora estou em dúvida de qual categoria eu coloco. Eu acho que eu vou colocar em amei, mas não releria, porque eu acho que eu não amei o suficiente
pra colocar em Os Maiorais. Assistente do Vilão é um livro de fantasia com romance muito divertido, mas muito divertido mesmo. Ele é sobre uma personagem que ela precisa de um emprego, tipo, urgentemente, pra conseguir manter a irmã e o pai que tá doente. E aí, nisso, ela acaba esbarrando com um vilão no meio da floresta e ela aceita um emprego dele. E assim, o enredo é muito legal. Eu com certeza vou colocar em Os Maiorais, porque, assim, favoritado, com certeza. O próximo é A Estranha Sally Diamond, e se eu não me engano, ele foi o segundo livro que eu li no ano, e ele é um thriller psicológico, onde eu tava gostando do enredo, mas a forma que se encaminhou assim pro final me decepcionou bastante. Então eu acho que eu vou colocar em não funcionou pra mim, não funcionou, infelizmente. A Rainha Sol é uma distopia que lembra um enredo de A Seleção e também uma mistura aí de Jogos Vorazes, porque são 10 mulheres lutando em uma competição mortal pra ser a rainha do Rei Sol, né? Pra ser a esposa do Rei Sol. E a personagem principal, ela não teve muita escolha, porque ela estava em uma prisão e ela é liberada de lá já assim pra participar disso. Ele é um livro com certeza com muitas reviravoltas e assim, estou em dúvida em qual categoria eu coloco, mas eu acho que vai ser em amei, mas não releria. Vai ser isso. Apostando no Amor, nossa, é da mesma autora de Mil Vezes Amor, inclusive, e eu adorei. Adorei bastante. Apostando no Amor é uma leitura muito legal pra quem já leu Melhor do que nos Filmes, porque o personagem desse livro é primo do Wes, que é do livro de Melhor do que nos Filmes. Então faz muito sentido ler ele depois, né, do outro livro. E ele também tem como elemento o namoro falso, que eu adoro isso em livros de romance e até em filmes mesmo. Então eu acho que eu vou colocar em amei, mas não releria, porque um outro livro da mesma autora, que é Mil Vezes Amor, eu coloquei em Os Maiorais, e eu gostei mais dele do que Apostando no Amor, então faz sentido eu deixar nessa outra categoria também, né? Em Rota de Colisão, que é o próximo livro, ele é de romance, é um clichê muito, muito bom, onde os dois personagens meio que são obrigados a conviverem e trabalharem juntos, e eles ainda são opostos, sabe? Então é muito interessante e ainda tem o rock como elemento do livro. Eu acho que eu vou colocar em amei, mas eu não releria ele. Uma das minhas últimas leituras foi exatamente esse livro, que Não É Como nos Filmes. Ele é a continuação de Melhor do que nos Filmes, que é um livro que eu tenho no meu coração. Nossa, até rimou. Eu amo a história, os personagens, fora a escrita da autora, que é perfeita, né? Não tenho o que falar. Só que, mesmo com o final bem fechadinho, de Melhor do que nos Filmes, teve um conto que ela fez, que eu não vou entrar em detalhes pra não, né, dar um super spoiler, e nisso teve o gancho para Não É Como nos Filmes. Porém, eu continuo amando muito mais o primeiro volume. Aí eu acho que, infelizmente, eu vou colocar Não É Como nos Filmes em cima do muro, porque teve elementos muito bons, eu consegui matar a saudade dos personagens, e tem personagens novos muito legais também. Porém, entretanto, todavia, o primeiro tá no meu coração. E eu acho que esse aqui vai ficar no Em Cima do Muro. Nem Te Conto é um livro muito legal de uma autora que eu adoro, que é Emily Henry. E ela é sobre a personagem Daphne, que está noiva, e o noivo dela vai para uma despedida de solteiro. Só que quando ele volta, ele decide que está apaixonado pela melhor amiga. A Daphne fica totalmente perdida, né, com esse rompimento, porque ela tinha mudado de casa, de cidade, tudo para ficar com esse noivo. Então, ela passa a morar com o Miles, que era o namorado da melhor amiga do noivo dela. Enfim, a Daphne, ela fica dividindo o apartamento com o Miles, então é uma situação bem diferenciada, e ainda tem namoro falso nessa história. Eu acho que eu vou colocar em amei, ou não. Acho que eu vou deixar em amei, mas não releria. O próximo é Janela Sombria, que é um livro de fantasia que eu não consegui, assim, me prender tanto. Deixa eu ver qual categoria que eu coloco. Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que eu vou deixar em definitivamente um livro. Tem elementos que são bons, mas
não curti, não me apeguei tanto. Efeito Graham é uma spin-off da série de livros de Amores Improváveis, só que o foco é na filha da Hannah e do Garrett, que aparece no primeiro livro, só que dá pra matar a saudade, assim, de vários personagens da série no ao todo. E ele tem aquele enredo dos dois personagens, eles não se darem bem, mas precisarem conviver, então aquilo de desentendimentos acaba virando uma química entre os dois. Eu acho que eu vou colocar na categoria em cima do muro, porque tem elementos que eu gosto e deu pra matar a saudade de vários personagens que eu gosto também, mas nada assim além disso mesmo. O próximo é um dark romance chamado O Rei da Terra do Nunca, e eu sempre tive curiosidade de ler esse livro. Ele é bem fininho, então assim dá pra ler super rápido, e é uma série de livros na verdade. Esse aqui é só o primeiro volume. O Rei da Terra do Nunca definitivamente é um livro. É que eu só li o primeiro volume, então pra mim a história ficou muito curta, e são vários livros, né? Então eu acho que lendo os outros vai ficar mais completo na minha cabeça, então eu deixei aí no definitivamente um livro. Métrica foi uma releitura pra mim, porque eu tive o meu primeiro contato com esse livro há uns 5 anos atrás. Foi a minha primeira leitura da Colleen Hoover, e eu amei na época, era o meu favorito. Só que eu fui lendo outros dela e, enfim, outros se tornaram um dos meus favoritos e Métrica foi ficando pra trás e eu não lembrava mais da história. Aí eu falei, nossa, vou reler pra ver como é que era. E parecia que eu tava lendo, assim, pela primeira vez, porque eu tinha esquecido de muita coisa do enredo, muita coisa mesmo. Métrica, se eu não me engano, foi o primeiro livro que a Colleen Hoover escreveu. Assim, se fosse uns 4 ou 5 anos atrás, que foi a época que eu li, eu teria colocado na categoria Os Maiorais, com certeza. Mas agora, já sabendo, né, dos outros livros que eu li e tudo mais, a história, eu acho que eu vou deixar no Em Cima do Muro. Vai ser isso. O próximo é Scarlet Devotion, que é literalmente a minha última leitura do ano. Eu estava enfrentando uma ressaca literária tremenda. Aí eu resolvi pegar algo que foge um pouco da minha zona de conforto, que é Dark Romance, né? Porque fora Scarlet, eu só li 2 Dark Romance, né? Entre os 34 livros, eu acho. E ele é uma releitura de A Chapeuzinho Vermelho, só que pra esse lado, né, do Dark. E mistura algo que tem Cutelo e Corvo, que é dos personagens, eles eliminarem, né, outras pessoas que fazem meio que o mal. Então não é vilão, não é herói. Eu acho que eu vou deixar no Em Cima do Muro, né, não foi um amei, mas foi interessante, foi uma leitura bem interessante. O próximo é Maxton Hall, que inclusive ele é uma série, né? Ele tem na Prime Video, se eu não me engano. E eu tinha assistido no início do ano, eu gostei bastante. E aí lançou o livro, que eu tava mega empolgada pra ler, já que eu gostei bastante da série. E é muito parecido, gente. O livro é muito, muito parecido, tirando o final. O final do livro é mais, assim, não vou entrar em detalhes. Mas tirando o final, o resto é muito, muito igual ali, porque tem adaptações, né, literárias que o filme ou a série fica tão diferente do livro que nem parece que foi a mesma história. Eu achei bem legal esse fator deles terem deixado bem fiel, né, a história do livro. Porém, entretanto, eu costumo primeiro ler o livro e depois ver a série ou o filme. E aí eu fiz o caminho inverso. E eu achei meio a leitura parada, né? Porque eu já sabia tudo que ia acontecer. Isso é o tradicional. E aí o livro é muito bom. Só que também teve o final que eu fiquei, nossa, a série não estava assim. E talvez na segunda temporada faça mais sentido, né? Com o final do livro. Não sei. Então, definitivamente é um livro. Porém, é isso. Só é um livro. Além da Porta Sussurrante, foi a minha primeira leitura de 2024. Então a história não está nada fresca aqui na minha cabeça, mas eu lembro da sensação de ter terminado e ter ficado, assim, totalmente impactada, porque eu chorei horrores durante a história. Um livro que me deixou muito sensível, me fez refletir, tipo, sobre a vida em si. Então é uma leitura que vale a pena, vale muito a pena ler esse livro. Só que eu não conseguiria, por exemplo, reler. Não conseguiria, porque me fez sofrer, gente. Eu já comecei o ano, o quê? Sofrendo. Então, eu vou colocar no amei, mas não releria, só por conta desse fator. Será que eu vou ter que deixar ele aqui embaixo?
pronto. Pen Paul, ele é um suspense que te prende do início ao fim. É sobre uma personagem que ela tá enfrentando um luto por conta do marido que ela perdeu e ela fica vivendo, né, na mesma casa, sozinha, só que com muitas coisas estranhas acontecendo por lá. A personagem, por exemplo, começa a receber cartas de um cara que tá na prisão, só que essas cartas, elas não chegam por correio, elas simplesmente surgem na mesa dela, assim. Essa é uma das coisas estranhas que acontecem na casa onde ela mora. E eu vou colocar ele na categoria Amei, mas não releria, porque eu já sei o plot principal, né? Que é o molho ali da história. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, pra mim, foi o melhor livro de 2024 que eu li. Então, com certeza, vai ficar nos maiorais. Não tem como estar em outra categoria. Esse livro tem como foco a Alraia, que é adotada pelo Rei dos Vampiros. A Alraia, ela resolve participar de uma competição com outros vampiros, então ela vai ser a única humana. E tudo isso porque ela precisa muito do prêmio dessa competição. E a Alraia vai se aliar a um cara que é apenas o inimigo do pai dela, né, durante essa competição. Então tem aquela coisa de enemies to lovers e também de amor proibido. Então são dois elementos em um mesmo livro, fora que tem vampiros ali, né, que eu adoro esse tipo de história. Eu amei com todas as forças essa história e ele tem continuação, né, porque é uma duologia e eu preciso muito saber o final disso. É isso, gente, o meu ranking dos melhores livros até as leituras que eu menos gostei. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Só peço pra vocês se inscreverem e também comentarem sobre as leituras de vocês durante esse ano e se teve algum livro que eu falei aqui que vocês também já leram e o que acharam.